Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Adilson Pera e estou de novo aqui para continuarmos a falar sobre improbidade administrativa. Falamos de improbidade administrativa já parte 1 na aula 23, onde comentamos o conceito de improbidade administrativa, comentamos as modalidades de improbidade administrativa e também as sanções aplicadas àquele que cometa ato de improbidade administrativa, tá? E vimos, eu comentei, né, que algumas sanções previstas na lei de improbidade podem ser aplicadas de forma mais leve ou de forma mais grave, dependendo da modalidade de improbidade que foi praticada. Lembra das modalidades que vimos na aula passada? Vamos relembrar então, ó. Modalidades de improbidade, a bitolinha que nós vimos é o EPA. EPA, que é enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e afronta aos princípios. Então, algumas sanções, dependendo da modalidade de improbidade que foi praticada, podem ser aplicadas de forma mais leve ou de forma mais grave. Aonde está isso, Pera? Na lei. Isso está no artigo 12 da lei 8429/92, que é a lei que trata sobre improbidade administrativa. Só que esse artigo 12, ele é dividido em 3 longos incisos. E as informações mais relevantes que constam nestes incisos, nós trouxemos e colocamos aqui na forma de tabela, para facilitar o seu estudo e a visualização também. Tabelinha essa que já aparece agora aí para você. Então, olha só, artigo 12 da lei 8429/92. Aqui, na primeira linha, nós temos as modalidades de improbidade. Então, você tem aqui o EPA, ó. EPA, que é enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e afronta aos princípios, previstos lá nos artigos 9º, 10 e 11, respectivamente, da lei 8429/92. Nesta primeira coluna aqui, a gente tem as sanções que admitem a gradação, tá? Não são todas, são 3 sanções, tá? Suspensão dos direitos políticos, multa civil e a proibição de contratar com a administração e receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios, tá? Então vamos lá. A suspensão dos direitos políticos, no caso de enriquecimento ilícito, será de 8 a 10 anos. Já no caso de prejuízo ao erário, será de 5 a 8 anos. E no caso de afronta aos princípios, de 3 a 5 anos. Então perceba a gradação, né? Dependendo da modalidade de improbidade, a sanção ela pode ser mais leve ou mais grave, tá? Multa civil, outra sanção. Bom, no caso de enriquecimento ilícito, gente, há um acréscimo indevido no patrimônio daquele que praticou a conduta, né? Então a lei estabeleceu que a multa civil será de até 3 vezes o valor do acréscimo. Até 3 vezes o valor do acréscimo, tá? Já no caso de prejuízo ao erário, erário são cofres públicos, né, dinheiro público, ele causa um dano aos cofres públicos, prejuízo ao erário. E aí a lei estabeleceu que a multa civil, nesse caso, será de até 2 vezes o valor do dano. Até 2 vezes o valor do dano. E no caso de afronta aos princípios, a lei estabeleceu que a multa civil será de até 100 vezes o valor da remuneração. Tá bom? Cuidado, não é 100 vezes o valor da remuneração. É até 100 vezes o valor da remuneração. Então pode ser 1 vez, 5 vezes, 10 vezes, 20, 30, 50, 80, até 100 vezes. Perceba que nestas 2 linhas aqui do meio, o julgador ele tem uma margem de liberdade, né? Ele tem um mínimo e um máximo que ele deve se guiar, tá? Essa margem de liberdade não se visualizou aqui na última sanção, na proibição de contratar com a administração. Porque aqui a lei estabeleceu prazos definidos, né, prazos fixos. Olha, proibição de contratar com a administração no caso de enriquecimento ilícito será de 10 anos. Já no caso de prejuízo ao erário, será por 5 anos. E no caso de afronta aos princípios, será por 3 anos. Tá ok? Beleza. Então, estas informações que constam na tabela, essa tabela é importante, essa tabela ajuda a responder questão de prova,
Tá? É interessante que você procure memorizar essa tabelinha, porque ela ajuda mesmo a responder questão de prova. E estas informações que constam aqui nessa tabela foram extraídas do artigo 12 da Lei de Improbidade, Lei 8429/92. Tá certo? Muito bem. Pessoal, eu tenho uma série de informações importantes para passar para vocês sobre a improbidade administrativa. Então, vou colocar aqui improbidade administrativa, informações importantes. E vou passando isso para vocês por meio de itens. Item 1, item 2, item 3, até para facilitar aí para a gente, tá bom? Então vamos lá. Item 1. Item 1. Não há foro privilegiado para o julgamento da ação de improbidade, que tramita na justiça comum pelo rito ordinário. Tá? Então não há foro privilegiado para o julgamento da ação de improbidade, que tramita na justiça comum pelo rito ordinário. Dizer que não há foro privilegiado implica dizer que não há uma autoridade previamente designada para o julgamento daquela ação. Ou seja, ocorrerá a distribuição normal. Né? E onde caiu, aquela será a vara competente para o julgamento da ação. Tá bom? Corre pelo rito ordinário, que é o rito comum das ações judiciais. Tá certo? Só que tem um detalhezinho que a gente tem que mencionar aqui. Quando se fala que não há foro privilegiado para o julgamento da ação de improbidade, realmente isso é verdade. Só que você tem que tomar cuidado com os chamados agentes políticos. Quem são os agentes políticos? São aqueles que ocupam a cúpula de cada um dos poderes de Estado, com atribuições decorrentes diretamente da Constituição Federal e exercem aí função política. Tá? Então, o presidente da República, governador, deputados, senadores, de acordo com o STF, os magistrados também são agentes políticos, tá certo? Muito bem. Por que eu tenho que tomar cuidado, hein, no caso dos agentes políticos? Pelo seguinte, os agentes políticos, quando praticam ato de improbidade, eles praticam crime de responsabilidade. E ao praticarem crime de responsabilidade, eles serão processados e julgados por determinados órgãos, conforme prevê a Constituição e leis esparsas. Ou seja, os agentes políticos têm foro privilegiado? Os agentes políticos acabam tendo um foro privilegiado. Tá? Porque quando praticam ato de improbidade, praticam crime de responsabilidade. Tá? Por exemplo, artigo 52, inciso 1 da CF. Ó, vou até pegar aqui para vocês. Artigo 52, inciso 1 da CF. Ó, compete ao Senado Federal processar e julgar o presidente da República e vice nos crimes de responsabilidade. Então, eles, no caso, serão processados e julgados pelo Senado Federal. Então, eles terão um foro privilegiado? Sim. Sim. Tá? Então, é a regra geral, né, que não há foro privilegiado para o julgamento da ação de improbidade, mas tome cuidado com os agentes políticos. Tá? Os agentes políticos acabam tendo um foro privilegiado. Tá bom? Muito bem. Item 2. Item 2. Sujeito passivo da conduta. Quem é o sujeito passivo da conduta? Bom, você sabe que o sujeito passivo é aquele que sofre, o sujeito passivo é aquele que, o sujeito ativo é aquele que age, né? Quem sofre o ato de improbidade? Quem que é o sujeito passivo da conduta? É a administração direta e indireta, ou qualquer entidade em que o poder público tenha concorrido com pelo menos 50% do patrimônio dela. Tá legal? Ok? Beleza. Você pode verificar isso lá no artigo 1º e parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa, tá?
Lá fala também que as pessoas jurídicas em que o poder público tenha concorrido com menos de 50% do patrimônio ou receita, também será sujeito passivo do ato de improbidade, mas nesse caso a sanção patrimonial está limitada à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Tá legal? Está lá no parágrafo único do artigo 1º da Lei de Improbidade Administrativa. Tá bom? Muito bem. Item 3. Sujeito ativo da conduta. Quem que é o sujeito ativo da conduta? É qualquer agente público e também o particular que se beneficiou ou concorreu com o ato de improbidade. Tá? Então, toma cuidado, né? Porque o particular também pode responder por ato de improbidade administrativa, viu? Não é só o servidor, tá bom? O particular também responde por improbidade administrativa quando agiu em conluio ou se beneficiou do ato de improbidade que foi praticado, tá certo? Gente, falamos aqui, qualquer agente público é sujeito ativo do ato de improbidade, né? Só que aqui você também tem que tomar cuidado com o seguinte, qualquer agente público, então você pensa, aquele que ocupa cargo é albergado, aquele que ocupa emprego público também é abrangido pela lei, aquele que não ocupa nem cargo nem emprego, mas desempenha uma função pública, né? E, pela leitura da lei, aquele que desempenha mandato, também, né, um agente eletivo, também seria considerado, né, agente para efeitos da lei de improbidade. Entretanto, isso fica claro na leitura da lei, né, que a ideia do legislador foi albergar, foi abranger também o agente político. Só que esse não é o entendimento do Supremo. Tá? E normalmente nas questões de prova, você tem que acolher aí o entendimento do Supremo. Tá? Porque às vezes a questão é até elaborada por conta da decisão que foi proferida pelo STF. A decisão do STF, o entendimento do STF, é no sentido de que a lei de improbidade não se aplica aos agentes políticos, por conta deles praticarem crime de responsabilidade. Aí a eles se aplica a lei 1079/50. Lei 1079/50. Que é a lei dos crimes de responsabilidade. Tá? Ou seja, não quer dizer que o agente político ficará impune. Quer dizer que não se aplica a lei de improbidade. Vai se aplicar a lei dos crimes de responsabilidade, que é a lei 1079/50. Tá certo? Beleza. Item 4. Nas ações de improbidade, é vedada qualquer transação, acordo ou conciliação. Tá? Nas ações de improbidade é vedada qualquer transação, acordo ou conciliação. Muito bem. Item 5. A ação de improbidade será proposta pelo Ministério Público ou pessoa jurídica interessada. Sendo que, se o MP não for parte na ação, ele obrigatoriamente atuará como fiscal da lei, custos legis, né? Ou seja, o MP sempre vai ter alguma participação na ação de improbidade, seja como parte, efetivamente, ou como fiscal da lei. Tá certo? Beleza. Item 6. A ação de improbidade poderá ser proposta independente da aprovação ou rejeição de contas, seja pelo órgão de controle interno, seja pelo Tribunal de Contas. Tá? Cuidado com essa pegadinha de prova, hein? Aparece lá na prova que as contas públicas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, portanto ele não poderia ter sido processado por improbidade administrativa. Pode sim, porque senão você engessa a ação, né? Imagina que eventualmente o administrador, em conluio com o Tribunal de Contas, tem suas contas públicas aprovadas. Aí esse administrador jamais poderia ser processado por ato de improbidade administrativa, mesmo que ele tivesse praticado tais atos. Por quê? Porque as contas foram aprovadas. Então, para evitar esse tipo de coisa, a ação pode ser proposta, independente das contas terem sido aprovadas ou rejeitadas, seja pelo órgão de controle interno, seja pelo Tribunal de Contas. Tá bom? Item 7. Pessoal, as sanções previstas na lei de improbidade
podem ser aplicadas cumulativamente e independem da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público. Ou seja, basta a prática da conduta, independente do resultado. Então, o simples fato de ter praticado a conduta já configura ato de improbidade administrativa, independente do prejuízo que tenha sido causado àquela conduta. Tá? Então, as sanções podem ser aplicadas àquele que cometa ato de improbidade, mesmo que não tenha havido dano ao patrimônio público. Só que existe uma exceção. Existe uma exceção. Existe uma sanção que se analisa o resultado para a sua aplicação. A sanção é o ressarcimento ao erário. Então, o ressarcimento ao erário somente será aplicado quando houver efetivo prejuízo ao patrimônio público. Tá certo? Ok. Item 8. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente estará sujeito às previsões da lei de improbidade, até o limite do valor da herança. Vou repetir. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente estará sujeito às previsões da lei de improbidade até o limite do valor da herança. Cuidado com esse finalzinho que a pegadinha aparece aí, tá? Até o limite do valor da herança. Aí na prova, para fazer pegadinha, eles colocam como? Além do limite do valor da herança. E aí tá errado, né? Porque daí você está pegando o patrimônio que já era do herdeiro, né? Que não pertencia ao falecido, né? Então, o que o herdeiro pode perder é toda a herança. O patrimônio dele, não. Que já era dele, não. Tá certo? Só o que foi conquistado por ato de improbidade. Tá bom? Muito bem. E por fim, item 9. Item 9 é importante, trata da prescrição. A ação de improbidade, ela deverá ser proposta dentro dos seguintes prazos prescricionais. 2 pontos. Você tem 2 situações em que a rigor o prazo é o mesmo, mas o que muda é a contagem desse prazo, tá? Então, primeira hipótese é a seguinte: até 5 anos contados do término do mandato, cargo em comissão ou função comissionada. Tá? Até 5 anos contados do término do mandato, cargo em comissão ou função comissionada. É bem tranquilo esse item, né? Terminou o mandato, começa a contar 5 anos. Olha a lei utilizando o mandato aí, né? Então fica clara que a ideia do legislador foi abranger também o agente político. Pera, mas isso acaba sendo letra morta, né? Não, porque se aplica isso, no caso, aos prefeitos e vereadores, que não foram respaldados pela Lei 1079/50, que é a Lei dos Crimes de Responsabilidade. A Lei 8429/92 se aplica a prefeitos e vereadores. Tá? Seria uma exceção, embora sejam agentes políticos, seria uma exceção por não terem previsão na Lei 1079/50. Tá legal? Beleza. Então, tá lá. Terminou o mandato, começa a contar 5 anos para a propositura da ação de improbidade. Saiu do cargo em comissão, deixou a função comissionada, começa a contar 5 anos para a propositura da ação de improbidade. Tá? A letra B é que é um pouquinho mais chatinha. Tá? A letra B diz o seguinte: olha só, no mesmo prazo prescricional previsto em lei específica para aplicação da penalidade de demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego público. Ponto. É isso que diz a lei. Então quer dizer o seguinte: se ele tem cargo efetivo ou emprego público, o prazo prescricional para a propositura da ação de improbidade será o mesmo que aquele previsto em lei específica para aplicação da penalidade de demissão a bem do serviço público. Bom, que lei específica é essa que se refere à lei de improbidade? O Estatuto do Servidor. O Estatuto do Servidor é a lei específica, porque é no Estatuto do Servidor que vai constar o prazo prescricional para aplicação da penalidade de demissão. Tá? De acordo com a Lei 8.112/90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, portanto, Estatuto Federal,
Esse prazo é de 5 anos contados do conhecimento do fato. Tá? 5 anos contados do conhecimento do fato. Tá certo? Beleza? Por isso que eu falei que o prazo é o mesmo, né? Tanto na situação A quanto na situação B. O que muda é a contagem do prazo, né? Muda a situação, muda a contagem do prazo, mas o prazo em si é o mesmo. Tá legal? Última informação. Há uma sanção que não prescreve. E aí pode ter transcorrido 5, 10, 15, 20 anos, a ação poderá ser proposta se visar a aplicação daquela sanção. Qual a sanção? Ressarcimento ao erário. Então, ó, atenção. É imprescritível a ação de improbidade que visar o ressarcimento ao erário. Tá bom? Dá uma olhadinha no artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal. Tá? Esse parágrafo estabelece que as ações de ressarcimento ao erário são imprescritíveis. Tá? E esta seria, portanto, uma ação de ressarcimento ao erário, logo imprescritível. Tá legal? Artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal. Tá bom? Muito bem. Gente, eu agradeço a sua atenção. Aqui estão os meus contatos aparecendo agora aí para você. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.